Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Então, vamos lá ver qual é o conteúdo que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Esse assunto está lá no livro de ciências, na página 59 a 61. Vamos abrir o livro, abrir na página e vamos estudar sobre este assunto, que é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, nós também chamamos ele de sistema circulatório. A função do sistema cardiovascular ou circulatório é de transportar, de distribuir oxigênio e nutrientes para todos os tecidos do nosso corpo e retirar o gás carbônico do organismo. Nós vimos lá nas aulas anteriores que todos os nossos tecidos são importantes, né? E nós vimos que esses nutrientes, eles vêm através da nossa alimentação, nós vimos lá no sistema digestório, nós também assistimos sobre uma boa alimentação, para que serve cada nutriente, né? E também nós vimos no sistema de respiratório a função do oxigênio e do gás carbônico. Então, nós já vimos tudo. Então, para a gente poder fazer essa aula, vamos dar uma retomada e ver tudo como é que eu tenho que fazer. Então, nós vimos que o sistema circulatório, o mais importante é o nosso coração, e depois vem as artérias e as veias. E o que é que esse sistema circulatório serve? Ele vai agir na integração e na manutenção funcional dos demais sistemas do nosso organismo. E é também o sistema circulatório que é responsável pelo transporte de gases. Quais são esses gases? O oxigênio, que a gente coloca para dentro, e o gás carbônico, que a gente coloca para fora. E também o transporte dos nutrientes, de tudo que a gente come, que vai ser nutritivos para o nosso corpo, que o nosso corpo vai aproveitar. E você já viu que o que não presta, tudo é colocado para fora, né? Esse sistema circulatório, ele é formado pelo coração, que nós já vimos que é o mais importante, e pelos vasos sanguíneos. Agora nós vamos estudar cada órgão do sistema cardiovascular. Nós vamos iniciar pelo sangue. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo. Nós vimos lá que o tecido conjuntivo, o que é tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, ele está representado por essas bolinhas, tá? Que está aí no nosso vídeo que a professora colocou, tá? Então, nós temos esses tecidos conjuntivos aqui, e ele se destaca por apresentar-se como um fluido vermelho e de cor viscosa. Ele é bem viscoso, ele é vermelho e viscoso o nosso sangue. E ele está relacionado, entre outras funções, com o transporte de nutrientes e gases respiratórios. Nós já falamos lá. Quais são esses gases? O oxigênio e o gás carbônico. E a defesa do nosso organismo. O sangue serve para isso, para nos defender, para transportar os nutrientes, tá? E os gases. Agora também nós temos o sistema vascular, e aqui é composto pelos vasos sanguíneos. Aqui está representado aqui, ó, os vasos, o sistema nosso vascular todo, tá? Ele vai desde lá de nossa cabeça até o dedão do pé. Os vasos sanguíneos são o caminho por onde o sangue circula no nosso corpo. Isto é, ele é responsável
para fazer o transporte do sangue, que nós já vimos o que é o sangue. Aqui nós temos também uma foto menor, assim, mais de perto, mostrando esses vasos sanguíneos. Agora, um dado curioso é que o conjunto desses vasos aqui, tudo, gente, possui cerca de 100 mil quilômetros de extensão. É muito interessante. 100 mil quilômetros é muito, né? E existem 3 tipos de vasos com 3 diferentes funções. Quais são esses vasos? São as artérias, que são esses mais grossos aqui, tá? Que ele vai sair aqui do nosso coração e vai vir para todo o nosso corpo. As veias, que vai vir de lá do dedão do pé e vai subindo até chegar ao nosso pulmão, que vai limpar e depois vai jogar de novo o sangue para o nosso coração. E esses vasos capilares, que são essas coisinhas bem pequenininhas aqui, os fininhos, os mais finos, são os vasos capilares, tá? Que também ele vai funcionar para transportar todo o nosso sangue até, ó, pertinho do dedinho, do pé, de todos os dedos, tudo, para tudo quanto é lugar, o sangue vai ser transportado. Então, nós vamos falar primeiramente sobre as artérias. A sua função é encaminhar o sangue do coração até os demais órgãos do nosso corpo humano. E as artérias são os vasos com as paredes mais grossas, que se contraem e relaxam de acordo com a frequência cardíaca. Já as veias, elas asseguram que o sangue que circulou pelo corpo retorne ao coração. Isto é, elas direcionam o sangue novamente para o coração. Então, o nosso sangue, as artérias, ele vai encaminhar o sangue do coração para o resto do corpo. Já as veias, vai pegar o sangue que está desde lá do dedão e vai voltar de novo, que ele que sujou, né? Vai voltar para limpar de novo lá no nosso pulmão, para jogar novamente para o coração. Agora, uma coisa interessante, que em comparação com as artérias, as veias possuem as paredes menos densas, tá? As veias, elas são menos densas. Já as artérias, elas são mais grossas, tá? E as veias, por ser menos densas, ela circula mais devagar. E as artérias, o sangue anda mais rápido, tá bom? Então, as artérias, nós vamos sempre em todos os desenhos, todos os momentos, as artérias, ela vai estar de vermelho. E as veias vai ser representada de azul. Então, não podemos esquecer. Então, as veias, elas vão ser, que são as venosas, tá? As artérias, o sangue venoso vai ser representado de azul. E as artérias, que é o sangue arterial, vai ser representado de vermelho. Agora, os vasos capilares. Os vasos capilares são extremamente finos e com capacidade de levar o sangue a locais muito difíceis de serem alcançados. E são os capilares que realmente fazem a entrega dos nutrientes e oxigênio em todos os locais do corpo. Então, o que é o sangue? A função do sistema circulatório, gente, é fazer a entrega de duas coisas bem importantes, que são os nutrientes e o oxigênio para o nosso corpo. Então, são essas duas coisinhas que vai levar, tá? Que são bem importantes, são os nutrientes e o oxigênio. Outra função dos vasos capilares é fazer a conexão com as veias, que leva o sangue de volta ao coração. O coração, gente, é um órgão muscular. Ele tem músculo e ele contrai e relaxa, tá? Ele contrai e relaxa involuntariamente. Não é voluntário, é involuntário. Por que ele faz isso?
À medida que o sangue vai bombeando, tá? Ele vai contraindo e relaxando. E onde é que está localizado o coração? O coração, ele está localizado na caixa torácica, entre os dois pulmões. Nós já vimos que um pulmão, nós temos dois pulmões, um lado direito e o lado esquerdo. E o coração, ele está lá no meio, tá? Entre a caixa torácica. O que é a caixa torácica? São as costelas, as nossas costelas, que a gente chama de caixa torácica. Então, o coração está lá dentro, o coração e o pulmão está guardadinho lá, tá? Então, o coração fica no meio e os pulmões ficam do lado, um do lado e do outro. Aqui, como a professora falou, nós temos aqui o coração, tá? Sendo representado pelas cores vermelhas e azuis. De vermelho, que está no lado esquerdo, né? Que é o coração, ele tem uma bomba dupla, tá? Por quê? Porque o lado esquerdo bombeia o sangue arterial, que é esse de vermelho aqui, tá? E ele vai levar o nosso sangue para todo o nosso corpo, vai sair do coração para o nosso corpo. Já do lado direito, representado de azul, ele vai receber o sangue venoso lá no pulmão, tá? E vai bombear para os pulmões, tá bom? Ele vai receber o sangue venoso e vai mandar esse sangue lá para o pulmão. Aí o pulmão vai dar uma limpada, vai limpar e depois receber ele de volta. Na hora que ele receber ele limpo, vermelhinho, aí ele vai para o nosso corpo inteiro. Agora nós vamos ver como é que isto acontece assistindo a um videozinho bem interessante, tá? Prestem atenção e vamos assistir a isto aqui. Mas antes de assistir o vídeo, a professora quer mostrar como é que funciona aqui, ó, o sistema, tá? Da artéria aorta, que está de vermelho, que tem a importante função de transportar o sangue oxigenado do coração até os tecidos do corpo, e as artérias pulmonares, que levam o sangue pobre em oxigênio até os pulmões, onde o gás carbônico é eliminado e o gás oxigênio é recebido. Agora, durante um ciclo completo, o sangue passa pelo coração duas vezes, gente. Um rumo ao corpo, que a gente chama de grande circulação, e outro rumo ao pulmão, que a gente chama de pequena circulação. Tá? Então, nós temos aqui, quem faz a grande circulação é o sangue, que está representado de vermelho. E quem faz a pequena circulação é o sangue, que está representado aqui de azul. Então, nós vamos ver como isso tudo acontece assistindo a um vídeo, tá bom? Prestem bastante atenção para poder responder logo após as atividades. Então, vamos lá, assistir. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares.
Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Então, vocês viram o vídeo mostrando como que acontece o sistema circulatório e a importância do nosso coração. Agora nós vamos para as atividades. Na atividade 1, vocês vão pegar o seu livro de ciências e responder as atividades que estão na página 60 e 61. Leiam os textos, interprete os textos que está lá, preste bastante atenção. Volta, se tiver alguma dúvida, volte, assiste, né, ao vídeo que passou e vocês vão entender melhor antes de responder as atividades do livro e as próximas. A segunda, associe cada vaso sanguíneo abaixo à sua função. Quais são os vasos? Olha, os vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares, que nós já aprendemos. E aqui vocês vão associar esses 3 vasos sanguíneos às questões A, B e C. Aí na questão A fala assim: comunica-se com as artérias e as veias e chega a todos os órgãos e são vasos extremamente finos. Qual desses vasos sanguíneos são extremamente finos e que comunicam a todos os órgãos? Quais são? São as artérias, as veias ou os capilares? B. Levam sangue do coração para todas as partes do organismo. A professora falou que essa aqui está representada de vermelho. Qual é que está representada de vermelho? São as artérias, as veias ou os capilares? O C. Trazem para o coração o sangue que circulou por todo o corpo. A professora falou que esse daqui vai estar representado de azul. Qual é o que está representado de azul lá? São as artérias, as veias ou os capilares? Então, vamos fazer direitinho e vamos para a questão número 3. A questão número 3 fala o seguinte: o coração é um órgão muscular. Nós já vimos que a professora já falou. E seu movimento, ele é voluntário ou involuntário? Respondam, qual desses dois é o coração? O seu movimento é voluntário ou involuntário? Questão número 4. Onde fica localizado o coração no corpo humano?
Vocês lembram que a professora falou? Onde é que fica localizado o coração? Agora, e qual é a função do coração? Lá no início da aula tem escrito qual a função do coração, tá? Então, vamos ver e responder aí. Precisa de 4 linhas para responder. Bem bonito, tá? Esse texto. Questão número 5. O sistema cardiovascular ou circulatório transporta e distribui 2 substâncias. Quais são elas? Então, 2 linhas dá para você colocar o nome dessas 2 substâncias que o sistema cardiovascular ou circulatório transporta e distribui. Questão número 6. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna, ele está escrito sangue, que é o número 1, 2, coração, 3, respiração, 4, veias, 5, pulmões. Na segunda coluna, nós temos o parêntese e vocês vão colocar dentro desses parênteses um número. Por exemplo, funciona como uma bomba. Quem é que funciona como uma bomba? É o 1? É o 2? O 3? O 4 ou 5? E aí nós vamos ler. O outro. Leva oxigênio e nutrientes para as células. Quem é que leva oxigênio e nutrientes para a célula? O próximo. Processo que leva o ar para dentro do pulmão. Qual é que leva o ar para dentro do pulmão? Qual desses aqui leva o ar para dentro do pulmão? O outro, leva o sangue do corpo para o coração. Quem é que leva o sangue do corpo para o coração? Qual desses aqui? Onde o sangue absorve o oxigênio e deixa o gás carbônico. Onde é que o sangue absorve o oxigênio e deixa o gás carbônico? Onde é que vai acontecer isso? Então, essas são as atividades, tá? Eu quero que vocês respondam, bem fácil, né, a aula de hoje, e escrevam no caderno, façam bem bonito, bem vivo, tá? Tirar as fotos e mande para a professora corrigir, tá bom? E dar um joinha, tá? E participar da aula. Coloque bem, eu estou aguardando vocês, tá bom? Tchau, um beijinho. Fiquem com Deus, tá? Eu vou ficar aqui aguardando o retorno dessa aula. Até a próxima!